paz esteja convosco, mais uma vez estamos aqui. Nós queremos agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos dá de poder aprender a palavra dEle. Antes, vamos orar. Senhor Deus e Eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez. Nós queremos te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de poder aprender a Tua palavra, e que o Senhor venha se fazer presente entre nós, e que o Senhor venha abençoar cada criança, a cada adolescente, e que o Senhor venha dar entendimento a cada um, em nome de Jesus. Amém. O nome da lição de hoje é Os Amigos que Duvidaram. Jesus nasceu em uma cidade chamada Nazaré. E ele passou uma boa parte lá nessa cidade. Só que quando ele chegou na fase adulta, ele resolveu ir pregar o amor de Deus para outros lugares ao redor daquela cidade ou até um pouco mais distante. Certo dia, Jesus voltou com os seus discípulos à cidade de Nazaré, lá onde ele morava, quando era criança. Olha aí a cidade. Já pensaram que legal? Ele devia ter muitos amigos lá, pois foi onde cresceu e viveu boa parte de sua vida aqui na terra. No sábado, ele foi à sinagoga. O que é sinagoga? Sinagoga é como fosse a nossa igreja. Olha aí a sinagoga daquela época. Essa é uma das sinagogas daquela época, que restou somente as colunas. Olha aí. Olha como que era. Jesus ficou em pé para ler. E os líderes daquele lugar lhe entregaram o livro de Isaías. Era mais ou menos este livro. Olha como que ele era. Não era uma Bíblia, era os livros. Os livros eram separados. Se chamava pergaminho. Pergaminho, né? Dá uma olhada aí. E aí, quando eles deram esta oportunidade para Jesus falar sobre o livro de Isaías, eu quero que você abra lá em 66, Isaías 66, versículo 1 e 2. Olha o que Jesus disse. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas estas coisas, e assim vieram a existir? Diz o Senhor. Você viu o que ele disse? Jesus ficou em pé, né? Que ele leu esse versículo. Após a leitura, Jesus se assentou. Naquela época era costume falar sentado. Então as pessoas iam ler algum livro, elas liam em pé. E quando acabava de ler, elas sentavam, como fosse uma história. Sabe quando você vai contar uma história para alguém, você tem que contar com calma, com paciência. E assim ele fez. Ele sentou e leu e explicou aquilo que ele tinha lido em Isaías. E passou a ensinar aos que ali estavam, dizendo, lá em Lucas capítulo 4, versículo 21, hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Jesus então explicou que aquela passagem bíblica de Isaías tratava sobre o Messias prometido, que era ele. Nesse momento, ele afirmou publicamente, ele afirmou para todos que ele era o Messias que eles tanto esperavam. Alguns reconheceram que ele, Jesus, era o filho de José, o carpinteiro,
naquele tempo, os filhos aprendiam a profissão do pai. E os judeus ficaram ainda mais maravilhados que o filho de um carpinteiro da cidade deles ensinavam tão bem. Como pode um filho de um carpinteiro ensinar tão bem, tão explicado? Tudo era explicado por Jesus e claramente, né? Quando ele explicava, ficava claro. No entanto, mesmo admirando os ensinamentos do Senhor Jesus, eles quiseram uma prova que Jesus era realmente o Messias. Pediram que ele fizesse milagres como havia feito nas cidades vizinhas. Lembrando que naquela época eles falavam Yeshua em hebraico. Em hebraico, Yeshua significa Jesus. Yeshua HaMashiach, aprende aí. Yeshua HaMashiach em hebraico significa Jesus, o Cristo. Era isso que eles falavam. Traduzindo para nós, é Jesus Cristo. Aqueles homens não podiam crer que Jesus, o menino que viram crescer, era de fato o Filho de Deus. Eles viviam com Jesus, viam os milagres e mesmo assim duvidavam de Jesus. Será que ele é realmente o Filho do Deus Altíssimo? Será que esse é o Messias que tanto esperávamos? Eles conheciam a família de Jesus. Olha, ainda conhecia a família de Jesus. Eram da mesma cidade. E ainda assim, eles duvidaram. Quando o Senhor percebeu a dúvida daquelas pessoas, lembrou-lhes de que vários profetas pregaram a estrangeiros que tinham mais fé que os próprios israelitas. Então ele disse que os estrangeiros, aquelas pessoas que não eram israelitas, tinham mais fé que os próprios israelitas, que os próprios nazarenos, que os próprios nazarenos, que onde foi que ele nasceu, né? As pessoas nem imaginavam como que Jesus era, mas só de ouvir falar, eles já criam. Quando as pessoas na sinagoga ouviram o que Jesus havia dito, eles ouviram tantas coisas que para eles ofenderam. Parece que Jesus ofendeu eles, mas Jesus estava falando somente a verdade. Ficaram furiosos, pois tinha orgulho no coração. Elas não podiam aceitar que um estrangeiro que não era judeu, uma pessoa que não era daquele país, daquele lugar, tivesse mais fé que um deles. Sim, tinham mais fé que eles. Porque Jesus nasceu para eles. Jesus nasceu, na verdade, para salvá-los. Jesus veio para eles e mesmo assim eles não aceitaram, duvidaram e duvidavam de Jesus. Vocês podem imaginar o que a raiva deles provocou? Lá em Lucas, capítulo 8, versículo 28 ao 30. Depois que Jesus disse, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para de lá o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Jesus sabia que naquele momento ainda não era a hora dele ser pego pelos romanos, pelos soldados romanos, né? Se somos amigos de Jesus, devemos obedecer a Ele e crer crer no que Ele ensinou. Assim como naquela época,
Hoje, muitas pessoas têm duvidado a respeito de Jesus Cristo e continuam acreditando que ele era simplesmente um profeta, que ele era simplesmente o filho de Maria e de José, o carpinteiro. Muitos o consideram um ser humano como outro qualquer. Não entendem que Jesus é o único que pode levar eles para o céu, que Jesus é o único caminho. Não entendem que Jesus é o verdadeiro Messias, que Jesus é o verdadeiro Filho do Deus Altíssimo. Então hoje nós aprendemos que nós não devemos duvidar como eles duvidaram de Jesus, os nazarenos. Onde Jesus nasceu, naquela cidade, eles mesmos duvidaram de Jesus. Então nós não podemos duvidar da existência de Jesus. E podemos acreditar e confiar que em breve ele virá buscar a nós. E em breve veremos ele face a face. E que temos que acreditar que a nossa salvação não vem de uma outra pessoa qualquer, e sim do nosso Jesus. Amém? Aquele que vive entre nós. Deu para entender hoje a lição? Espero que eu tenha explicado de uma maneira fácil para que vocês possam entender. As atividades, eu espero que vocês deixem lá no grupo, tá? Eu estou aguardando as atividades de vocês e que Deus venha abençoar a cada um. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, nós estamos aqui, Pai, em Tua presença e aprendemos mais um pouco de muitas coisas que temos para aprender da Tua palavra. Pai, que o Senhor venha abençoar cada criança, que o Senhor venha abençoar cada adolescente, a quem estiver assistindo este vídeo, e que o Senhor venha abençoar a família, Pai, de todos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha dar um dia abençoado, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz, que Deus abençoe vocês. Amém.